Informação para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos agora analisar os comentaristas do programa da Band, Jogo Aberto, falando sobre a partida que levou o Flamengo à derrota, a perder a invencibilidade de 19 jogos. E o Flamengo perdeu esse clássico, para mim, numa falha da arbitragem. Nós vamos analisar aqui, Renata Fã e Denilson Show falando sobre essa partida. Mas antes eu já quero que você vai aqui embaixo nos comentários, deixa a sua opinião referente a essa partida. Na minha opinião, o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. Vai também aqui no like, deixa o seu like no vídeo, apoia o nosso trabalho. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você receber as informações, notícias do Mengão no seu celular, no seu computador. Então bora reagir a esse vídeo, créditos eu deixo ao canal Jogo Aberto, link na descrição. Bora para mais um vídeo do Mengão aqui no nosso canal. Nas reclamações, na arbitragem, nas chances, na vontade. E o Fluminense ganhou outra vez, hein? 2-1 pro time do Diniz. Olha que bonita a festa da torcida do Flamengo também, mas não foi suficiente para a vitória do Mengão. Aqui agora. Das arquibancadas era fácil ver a maioria vermelha e preta. Classificados para as finais da Libertadores e da Copa do Brasil, os flamenguistas provocaram os tricolores. O clássico começou brigado. David Braz foi expulso aos 5 minutos, sem sequer entrar em campo. 2 reclamações, 2 amarelos e chuveiro mais cedo, direto do banco de reservas. Eu estou sendo perseguido pelo Rafael Claus por uma coisa que eu sei já exatamente o que é. Há 7 anos atrás, exatamente 7 anos atrás, um jogo quando eu atuava no Santos, Corinthians e Santos, eu fui expulso porque um amigo dele, que é ex-árbitro, ele me expulsou achando que fui eu que cometi um pênalti. Naquela ocasião, quem cometeu o pênalti foi um companheiro de equipe. Ele colocou na súmula que me expulsou para outra ocasião, que eu tinha ofendido, enfim. Consegui provar que não fui expulso por conta disso. E aí, no ano seguinte, o Rafael Claus chegou a falar para mim que eu tinha prejudicado a carreira do amigo dele. Dentro das 4 linhas, os tricolores criaram a primeira chance. Cano passou perto. André levou mais perigo. Já o lado rubro-negro foi mais ofensivo. Thiago Maia arrancou suspiros. Pedro deixou a Arrascaeta na cara do gol. Fábio salvou com o pé. Na jogada trabalhada, Gabi serviu de letra. João Gomes desperdiçou. O lance mais importante da primeira etapa aconteceu aos 40 minutos. Matheus Martins recebeu livre, bateu sem força. Santos deu rebote e na dividida com Cano, a arbitragem marcou pênalti. Ganso foi para a bola e com categoria abriu o placar. 1-0 Fluminense. Eu não me preocupo muito com performance. Acho que o mais importante é levar o Fluminense a ser campeão, a vencer seus jogos. No início do segundo tempo, a pressão foi vermelha e preta. No mergulho de Léo Pereira, Fábio foi salva-vidas tricolor. O goleiro travou um duelo particular com Arrascaeta, com bonitas defesas. Não era dia do Uruguai. De cabeça, o camisa 14 ainda mandou para fora, pelo lado esquerdo e depois pelo direito. E quando o time de Dorival parecia mais próximo do empate, foi a equipe de Fernando Diniz que surpreendeu. Em cobrança de falta rápida, a bola viaja pela zaga rubro-negra até Natan completar de cabeça para fazer 2-0. A resposta não demorou. Everton Ribeiro cruzou na área, Cebolinha escorou e Gabigol chegou para diminuir. 2-1. Nos minutos finais, as emoções aumentaram. Após falta dura de Marinho e Ganso e muito empurra-purra, 4 jogadores foram expulsos. Marinho e Cebolinha pelo Fla, Manuel e Caio Paulista pelo Flu. Não gosto de falar de arbitragem, não sou qualificado para mencionar qualquer tipo de erro ou acerto. Acho que cabe às pessoas qualificadas analisarem da melhor maneira possível, cabe ao Claus fazer a análise dele, a autoanálise e evoluir ou não. Com mais espaço, o Vitor Hugo ainda teve a chance de empate pelo Fla. O William Bigode poderia ter aumentado pelo Flu. Fim de jogo, Fluminense 2, Flamengo 1.
O clássico, que começou em clima melhor para os rubro-negros, terminou com festa tricolor. Com a vitória, o Flu assume a vice-liderança de forma momentânea e continua a caça ao líder Palmeiras, tornando mais difícil as chances de título do Fla. Foi uma vitória justa sobre um grande rival, muito bem treinado por um cara que eu admiro demais, que é o Dorival Júnior. A diferença do Palmeiras é que a gente não tem que pensar muito no Palmeiras, o Fluminense tem que fazer o campeonato dele, tem que procurar se dedicar como se dedicou hoje para o jogo. A derrota tem um gosto amargo para o Fla, que vinha de uma invencibilidade de 19 jogos. Além disso, com a formação que foi a campo neste domingo, o rubro-negro não havia perdido. Nós não abrimos mão em momento nenhum do campeonato. Infelizmente, pode ser que nos afastemos ainda um pouco mais em razão do resultado de hoje. É uma realidade. Nós vamos sempre entrar em campo com um espírito único de vitórias. Olha, se em algum momento o Flamengo abriu mão do campeonato, até pode-se falar nisso, mas ontem com o time todo titular queria ganhar o clássico, foi para cima, criou oportunidades. Então falar que o Flamengo se poupou, não, queria ganhar o clássico e queria fazer alguma coisa no campeonato. Só que viu um Fluminense com menos chances, mas que foi eficiente. Primeiro numa penalidade que, na minha opinião, eu não daria esse pênalti, mas respeito também. Acho que o Léo Pereira não comete a penalidade, é a minha opinião. Mas, enfim, marcado pelo Klaus, que está sendo muito criticado, está sendo acabado pela torcida do Flamengo na internet, impressionante. E a gente vê depois o Paulo Henrique Ganso muito bem na cobrança, tem que exaltar isso. Ele passa por um momento excepcional, a gente vem falando. E aqui nós dissemos no programa, não adianta agora criticar o Fluminense porque foi eliminado pela Copa do Brasil, já que o ano inteiro, na temporada toda, a gente vem falando dessa equipe, principalmente depois que o Diniz entrou, esse futebol bonito. E aí o Fluminense vai no segundo tempo, define com o Natan o placar, o Flamengo até desconta, mas o que mais pegou foi a questão da arbitragem mesmo, porque, na minha opinião, eu não entendo como é que o Manuel foi expulso e não o Felipe Melo. Revi várias vezes esse lance e não consigo entender. Aí quando o VAR chama, eu pensei, bom, agora ele vai retificar, vai mudar a decisão. Não, foi para expulsar o Cebolinha e o Caio Paulista também, que até teve cabeçada. Aí o cara toma uma cabeçada e queria que o cara reagisse, não reagisse. Eu não entendi nada. Essa arbitragem, para mim, de um cara que vai para a Copa do Mundo, que tem um currículo excepcional como o Klaus, eu não acho que ele foi bem no jogo, não pelo resultado, mas pela conduta mesmo. E o jogo foi bom. O jogo foi excelente. O jogo foi bom. Uma pena a gente ter tido essa confusão durante o jogo, porque é um jogo, a gente falava aqui, já imaginava como seria a partida na sexta-feira, porque são dois times que gostam de ter a bola, que se expõem bastante. O Flamengo acho que ainda mais equilibrado no sistema defensivo, o Fluminense ainda continua correndo risco no sistema defensivo com a saída de bola. O Fábio fez uma das melhores partidas dele com a camisa do Fluminense, foi muito importante nessa vitória, e uma vitória que dá a tranquilidade para continuar trabalhando, depois de uma eliminação. E da forma que foi, porque o Fluminense vencia por 2-0, cede o empate na Copa do Brasil, aí vem para São Paulo, acaba sendo eliminado, não jogando bem, teve algumas ausências, na minha opinião, a principal delas, o André, que é um jogadorzaço nesse meio de campo, faz a diferença no meio de campo do Fluminense. E foi um jogo lá e cá. Os dois times queriam a vitória, os dois times estavam gostando de ter a bola, e aí vem essas interferências da arbitragem que mascaram um pouco o que foi a qualidade do jogo. Por exemplo, me chama a atenção que foi um jogo muito abaixo do Pedro, que normalmente é o protagonista, e apareceu muito pouco na partida. Mas de resto, por exemplo, a Arrascaeta teve 3, 4 oportunidades no jogo, poderia ter feito gol. E a gente vê também que as duas equipes trabalharam bem a seu modo. Eu achei o Fluminense esperando um pouco mais, o Flamengo partindo para o ataque, tomando a iniciativa do jogo, e principalmente depois que tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo, não é? O jogo estava 0-0, e aí acabou ficando em desvantagem no placar, voltou para a segunda etapa, aí as modificações foram feitas, as tradicionais, e a gente vê o Marinho também ali que provocou e tudo mais, foi expulso. E isso acaba fazendo uma diferença, não é? Aí para o Flamengo no final ficou complicado para empatar o jogo mesmo, o Fluminense se segurou e agora fica sem zagueiro para a próxima, porque o David Braz foi expulso no banco. No comecinho do jogo. No comecinho do jogo, com 5 minutos do primeiro tempo, e aí depois perde o Manuel também, tá sem zagueiro para jogar ao lado do Nino, na próxima partida. E chama a atenção a declaração do David Braz, após o jogo, do relacionamento dele com o Klaus. Posso falar uma coisa? Só vou dizer um negócio, agora eu vou falar como torcedora.
Quando o Rodinei foi expulso aquela vez, que o Inter brigava pelo título com o Flamengo, todo mundo, torcedora, tá falando mal da arbitragem. Agora, a banca paga, a banca cobra, não é assim? Então, agora é o Flamengo que tá chorando por causa da arbitragem do Klaus. Eu achei bem interessante essa declaração dele, de há muitos anos ter um problema, que ele tá marcado. Eu não consigo acreditar muito nessa resenha do David Braz, mas... foi jogador, passou a sua vida praticamente mais da metade dela só fazendo isso. Você sabe que relacionamento de árbitro e jogador, só quem pode falar é quem tá ali. Então... a gente vê o jogo e pode até concluir, mas certeza quem tem é quem vive ali dentro do campo. É que ele resgatou um negócio de tantos anos, né? Achei bem estranha a declaração dele, mas enfim, como você falou... Só quem está lá dentro, né, até nas análises dos jogos, dos treinamentos, como a gente não está todos os dias vendo os treinos, e o que o treinador pensa, a gente vai opinando em cima do que a gente vai assistindo das partidas. Tem algumas coisas que a gente sabe, por exemplo, Daronco e Hulk, a gente sabe nitidamente que tem uma rusga entre os dois. Já foi até comprovado. Agora, deve ter muitas que ninguém fala, que fica por isso mesmo, e faz parte do espetáculo também, não é? É isso aí, nação. Então se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo.